Olha, a gente fala sempre aqui no Bom Dia DF sobre falta de leito de UTI. É um problema antigo, crônico, né, que se agravou na pandemia, mas que continua mesmo com a Covid mais controlada. Por quê? Vamos saber com Rita Yoshimini, que já está aqui ao nosso lado. Oi, Rita, bom dia, tudo bem? Qual é a explicação técnica? Temos? Bom dia, Fred. Bom dia também a você que nos acompanha. Pois é, a gente sempre mostrou casos de famílias, vários casos de famílias implorando por um direito delas, Básico. que é direito básico, é um direito à saúde, o acesso à saúde. É um momento em que a família está fragilizada e ainda precisa correr atrás da justiça, procurar advogado ou a defensoria pública para batalhar por uma vaga no hospital público. A UTI vai sempre salvar a vida do paciente em estado grave? Nem sempre. Mas quando o paciente é internado, a família sabe que foi feito o que podia. Então, se o paciente não resistir, era algo que não dava para evitar, né? O que a gente acredita. Mas quando não se consegue um leito para o paciente em estado crítico e ele vem a falecer, fica sempre aquela dúvida. E se dava para evitar a morte? Repetindo, todo mundo tem direito ao acesso à saúde. Está na Constituição. Todo mundo, quem tem dinheiro ou não. E a gente vai contar agora, então, a história, um exemplo, né, de uma luta por leito de UTI. Os filhos contam que desde que pegou o Covid, o seu Tiago Cardoso Palmeira, de 77 anos, ficou com o pulmão comprometido. Eles alugaram um aparelho de oxigênio para ele respirar em casa, só que no fim de abril ele passou mal e foi levado para uma UPA, mas não conseguiu tirar raio-x do tórax porque, segundo a família, o aparelho estava quebrado. Aí os filhos levaram o seu Tiago para um hospital particular para fazer o raio-x. Só que o idoso acabou sendo internado imediatamente na UTI. Essa última foto era dele já internado. Aí a filha entrou na justiça para conseguir um leito público ou particular pago pelo SUS, conveniado. Mas como a resposta não vinha, seu Tiago foi ficando na UTI privada. O problema é que cada diária custa R$15 mil e a família não sabe como vai conseguir pagar. A família afirma que, como seu Tiago tinha risco de morrer, o jeito então foi entrar na justiça numa ação contra o GDF. A única oportunidade que eu tinha como advogada de ajudar o meu pai era de mover uma ação contra o Distrito Federal para obter a determinação para que meu pai fosse internado, né, na UTI da rede pública. A juíza deferiu em partes, onde encaminhou ele, disse que ele tinha que ser encaminhado para uma lista de leito de regulação. O médico responsável pela central de regulação esteve no hospital, constatou que meu pai estava na UTI e, mesmo assim, emitiu um novo laudo dizendo que meu pai não precisava de um leito de UTI. Se meu pai não tivesse sido internado na rede particular, meu pai teria morrido, conforme o laudo que eu juntei no processo. A gente encontra-se sem forças diante de uma situação dessa, mas a gente não pode se calar, a gente tem que realmente correr atrás. A filha do seu Tiago é advogada, mas quem não tem acesso a quem não consegue pagar, recorre à Defensoria Pública. E não é de hoje que os defensores conseguem liminares na justiça para que o governo interne pacientes em UTIs. E aí a gente agora então vai mostrar um levantamento, os dados são da Defensoria Pública e aqui a gente tem ano a ano, né? 2018, 471 liminares para internação de paciente em UTI, 2019, 498 liminares, em 2021, segundo ano da Covid, olha só o salto que deu, né? Quase que dobrou, esse aqui é um número recorde por ano de casos. 864 liminares, em 2022, agora até o dia 9 de maio, 204. E aqui a gente faz um recorte que é importante mostrar o seguinte, quando a gente pega todos esses últimos anos aqui, o recorde foi em março de 2021, quando a Defensoria conseguiu, só num único mês, 272 liminares para atrás de leito de UTI. Para a gente ter uma comparação, um ano depois, em março deste ano, 43. 43 liminares por mês é uma média de antes aqui da pandemia. Então, a gente percebe que, de fato, diminuiu, né, a procura das pessoas por leitos de UTI. Aqui a gente tem gente que foi atrás de leito de UTI por causa de Covid ou leito de UTI geral. E pena que, de qualquer forma, nem sempre dá certo, né? E só lembrando, ali não tem o ano de 2020, porque a Defensoria não tinha todos os dados, eles tiveram um problema no sistema. Mas, infelizmente, conseguir eliminar não é garantia de conseguir leito, porque há duas filas na rede. A de quem está aguardando e de quem está aguardando com o liminar na mão. Os números de falta de leitos de UTI já foram bem maiores no ano passado, né? Ápice da pandemia, mas, mesmo assim, ainda são preocupantes. Pelo menos em termos de pressão por terapia intensiva, o pior momento passou.
mas nós retornamos a uma média de ajuizamento de ações que nós tínhamos no período pré-pandêmico. E o que hoje predomina entre essas ações? Pacientes com situações específicas normalmente mais graves, pacientes que precisam de suporte de hemodiálise no leito de UTI, pacientes cardiopatas graves que precisam de suporte coronariano, e surge cada vez mais também demanda de pacientes pediátricos, ou seja, acesso à UTI pediátrica. Então, aí 3 pontos que é necessário maior atenção. É importante, né, pessoal, a gente entender o seguinte: durante a pandemia, especificamente no auge da pandemia, né, Rita, o governo se mobilizou muito para criar novos leitos, criou de uma certa maneira rápido, assim, em 3, 4 meses, conseguiu um volume gigantesco. Mas a gente vê que outras pessoas também precisam de leitos de UTI para atender outros problemas e a gente vê uma morosidade. Cadê aquele tanto de leito de UTI? Não tem mais? Pois é, e uma parte está sendo usada ainda por pacientes que têm Covid, porque depois da vacinação, os casos graves, aqueles que dependem de internação em UTI, diminuíram muito. Tem até gente que pega Covid sim, mas consegue resolver em casa. Agora, e os leitos de UTI não usados mais? Eles iam ser remanejados para a rede. A gente vai ver agora, então, uma notícia oficial na página da Secretaria de Saúde. Ela é do dia 10 de julho de 2020 e diz que modelo dos hospitais de campanha garante legado para a saúde do DF. Ao término da pandemia, todos os bens e equipamentos contemplados nos contratos serão incorporados ao patrimônio. A gente ouviu isso muito em coletivas da Secretaria de Saúde, inclusive por parte do governo, da Casa Civil. O governo explicava que pelos contratos emergenciais fechados durante a pandemia, os bens e equipamentos dos hospitais de campanha seriam incorporados ao patrimônio da Secretaria de Saúde. Aí, como é que está a situação dos leitos hoje, então? Tem leito de UTI sobrando na rede pública ou a pressão ainda é alta? Aí eu peguei os dados, então, do InfoSaúde, todo mundo pode acessar de casa se quiser, lá na sala de situação. E aqui a gente tem 2 cenários, eu vou pedir para a gente olhar primeiro, então, do lado esquerdo aqui, que são esses os leitos de Covid. Ontem, no comecinho da noite, eram 36 leitos no total, 16 ocupados, 20 vagos, ou seja, 44% de taxa de ocupação de leito Covid. Do lado de cá são os leitos gerais, aqui não tem paciente internado com Covid. 513 leitos. Aí você tem os leitos de regulação local, né, que são de responsabilidade lá do estabelecimento de saúde, bloqueados, ocupados e vagos. Olha só, 364 ocupados, 12 vagos. Dá uma ocupação de 96%, porque aqui eles não consideram esses bloqueados de regulação local. Então, ocupação de 96%. E aí, prestem bem atenção aqui nessa informação. Tem 12 vagos do lado do geral e 20 vagos do lado de cá de Covid. Agora, e a fila de espera? À tarde, ontem, última atualização da fila de espera, havia várias pessoas aguardando, era por volta de 15 para as 8 da noite. Quando eu dei uma olhada, então, na fila lá, também está disponível lá no site da Secretaria, havia 74 pessoas na fila da UTI pública, pessoas que correm contra o tempo, né? Então, você vê aqui 20 leitos vagos de um lado, 12 do outro e 74 pessoas aguardando. Eu fiz vários questionamentos à Secretaria de Saúde desde a terça-feira passada, querendo saber o seguinte: quantos leitos havia antes, leitos de UTI públicos, quantos havia antes da pandemia? E agora, de fato, houve um legado? Os leitos de UTI Covid foram remanejados para a população de modo geral? Fiz várias perguntas e não consegui resposta. A Secretaria mandou resposta sobre o caso do seu Tiago. Disse que, de fato, foi um médico lá da regulação conversar com ele, né, ver o estado do paciente, que estava com boa saturação, sem desconforto respiratório, com dieta oral livre e funções renais preservadas. Por isso, segundo a Secretaria, ele não precisava de um leito de UTI. Caso piore e tenha um outro processo, aí ele pode ser reavaliado. Agora, Fred, o que a família diz? Que ele estava até melhor quando o médico da Central de Regulação foi lá, porque justamente ele estava internado num leito de UTI. Eles têm um laudo, eu dei uma olhada no laudo, havia de fato risco de morte. E a família vai ficar fazendo o quê? Esperando, né, a pessoa? Então eles no desespero internaram o pai ali, mas a preocupação é, e agora? Né? Como é que vão pagar? Leitos. Tem que ter sempre mais leitos, né? Rita, nosso tempo acabou. Mas amanhã não. Amanhã você está de volta? Não. Amanhã é você quiser, eu estou aqui porque eu estou de plantão. Você vem então plantão. Tá, vem plantão lá comigo também. Vou não. Você quer parceria, hein? Vou não. Vou ficar devendo essa. Ah, não. Você convidou. Tá, agora vem. Ninguém manda sair do meu plantão. Valeu. Tchau, gente. Bom Até fim mais. de semana, viu? Até mais.